Menina, agora que eu tô vendo o Eike no pescoço, ela tá com o nome do maridão, não é a Glória? Pois é, pra provar que tem dono. É isso aí, olha, na coleira, tá vendo? Parabéns aí ao maridão da Luma. Ela foi musa nos anos 90, viveu uma vida de muito luxo ao se casar com um bilionário famoso e até chegou a desfilar no carnaval com uma coleira com o nome do marido, mas posou nua para revistas adultas contra a vontade dele, além de uma suposta traição da atriz no carnaval que separou o casal, levando o império desse bilionário à ruína. Hoje, você verá toda a verdade dessa atriz que abandonou a carreira, ficou com 32 milhões na separação e viu seu filho tirar a vida de uma pessoa com um carro de luxo. Luma de Oliveira nasceu em 10 de dezembro de 1964, na cidade de Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro. A carreira da estrela começou muito cedo, quando ela ainda estava com apenas 16 anos de idade, pois foi quando começou a fazer trabalhos como modelo e até criou uma carreira internacional, já que trabalhou em países europeus e asiáticos, como França, Alemanha e Japão. Vinda de uma família com 6 filhos, Luma acabou por ser a caçula do casal José Luiz Bedas de Oliveira e Maria Luísa de Castro. Eles também são pais da atriz Isis de Oliveira, que estrelou na TV nos anos 70. Assim, parte da sua notoriedade nas artes cênicas e mídia em geral se deu graças à sua irmã, pois, apesar de seus trabalhos como modelo serem bons, inicialmente ela ainda se viu conhecida como a irmã mais nova de Isis de Oliveira, o que não foi de todo ruim, já que isso lhe abriu algumas portas, como a breve carreira como atriz de Luma, que participou de novelas como Hipertensão, sendo esse o seu primeiro trabalho na TV em 86. Mas seu maior destaque na TV certamente foi em O Outro, novela de 87, na qual a artista interpretou a personagem Dedé, que na trama era filha de Dodô, uma personagem interpretada por Isis, sua irmã. Você, Dedé, se sua mãe arranjasse um namorado... Namorado? Mas a minha mãe tá cheia de namorado, só precisa ver. E eu não tô nem aí. Não, peraí, minha filha, não é bem assim. O negócio é o seguinte, Dona Liuba, é ela com os dela e eu com os meus. Dedé, Dodô, Tudo. Além dessas, ela também esteve presente em Meu Bem, Meu Mal, sendo esta a última novela na qual trabalhou em 90. Eu não pago para que você fique se divertindo, ou você já esqueceu? eu não tive uma chance de procurar alguma coisa que incriminasse. E tire bastante dinheiro daquela mulher insuportável. Nossa. Os anos 80 e 90, sem dúvida alguma, foi um período de ouro na TV brasileira, e Luma surgiu como um verdadeiro símbolo de sensualidade, impressionando a todos com sua beleza exuberante e de arrancar suspiros em homens e mulheres. Apesar de não ter explorado tanto esse lado da TV, Luma encabeçou diversos outros trabalhos, como em filmes. Vem comigo. Eu vou te apresentar os amigos meus aqui. Vem cá. Você, seu nome, não falou? Moema. Didi. Moema. Didi. Cira. Cira. Grande nome, Cira. Bonito nome. Mas o seu maior destaque, sem dúvida alguma, acabou sendo suas passagens pelo carnaval, algo pelo qual ela sempre foi apaixonada e por diversas vezes lhe rendeu o status de rainha de bateria de escola de samba. Em paralelo a isso, Luma também optou por posar sem roupa em revistas masculinas de peso, como a Playboy, sendo este trabalho uma das grandes polêmicas ao longo de sua carreira como artista. Isso porque ela chegou a posar em 5 ocasiões diferentes, entre o fim da década de 80 e o início dos anos 2000. Inclusive, esse último trabalho, com certeza, foi o de maior repercussão devido a todo o cenário envolvido. Foi em 1987 que sua história com o carnaval se iniciou, já que ela foi convidada para ser madrinha de bateria da Escola Caprichosos de Pilares
e saiu com os seios à mostra. A partir disso, ela ganhou cada vez mais destaque e notoriedade nos desfiles apoteóticos, recebendo mais tarde o título de Rainha do Carnaval e Eterna Musa do Carnaval, devido a essas várias participações durante anos no evento mais conhecido e prestigiado do país. Já em sua vida amorosa, em 90, Luma teve um breve romance com o ex-jogador de futebol e atual técnico Renato Gaúcho. No entanto, pouco tempo depois, ela conheceu o empresário e ex-bilionário Ike Batista, com quem acabou casada durante 13 anos e teve seus 2 únicos filhos, Thor Batista, nascido em 91, e Olin Batista, nascido em 95. Luma conheceu Ike ainda na década de 90, momento em que o empresário estava casado no civil com a socialite Patrícia Leal, a quem deixou para não somente ficar com Luma, como também se casar com ela pouco tempo depois, já que Luma estava grávida do primeiro filho do casal na época. Além da vida de rainha que Luma sempre teve ao lado do empresário, ele também se mostrou bastante liberal em relação aos desfiles carnavalescos, nos quais sua esposa participava frequentemente, sem falar dos trabalhos relacionados às revistas adultas. Na verdade, entendia-se que Ike parecia um homem muito orgulhoso de sua esposa, que, inclusive, gostava de a exibir como uma espécie de troféu, mas ele não era o único. No Carnaval de 98, enquanto Luma desfilava pela Escola Tradição, a artista criou uma grande polêmica ao utilizar uma fantasia de um felino que continha uma coleira com o nome Ike. Na época, muitos julgaram e teceram críticas por aquilo supostamente comprovar a submissão dela em relação ao marido. Mas, ao vir a público esclarecer, Luma chegou a dizer em sua defesa que mulher submissa não desfila em escola de samba. Logo, era apenas uma brincadeira. E quanto ao nome do marido na fantasia, era apenas uma espécie de agradinho para ele, segundo Luma. À medida que o tempo foi passando e que os filhos do casal foram crescendo, Ike começou a se mostrar mais relutante quanto à esposa posar sem roupa novamente para a Playboy, já que a celebridade foi cogitada para ser a capa da primeira revista dos anos 2000, como a Mulher do Milênio. Acontece que, naquele momento, Luma já havia assinado contrato com a revista, mas acabou por ser convencida por seu então esposo de que isso não cairia bem, pois expor tanto o seu corpo não era o ideal para uma empresária da sua posição e já mãe de 2 filhos, o que acabou na mídia, principalmente porque Ike pagou uma multa de 20% do cachê para livrá-la disso. O que também se sabe é que Ike tentou engordá-la com chocolates e até apelou para outros tipos de chantagens, algo que está em sua biografia. Sendo assim, para preservar seu casamento, Ike a convence a deixar a Playboy de lado, mas 2 anos mais tarde, em 2001, Luma posaria sim, e pela 4ª vez na revista, agora como a deusa da luxúria, uma decisão que mais tarde acabou por desencadear problemas para o casal, já que isso acabou por atingir os filhos, Thor e Olin, em especial Thor, que para defender a honra de sua mãe, constantemente brigava com colegas na escola alemã na qual estudava. Isso porque o rapaz sofria bullying constante relacionado ao trabalho artístico da mãe. Eventualmente, o garoto voltava para casa machucado e sujo, devido às confusões em que se envolvia quando ainda era criança devido ao ocorrido. Alguns anos depois, em 2004, o casamento de Luma e Ike terminou de forma bem conturbada, com cobertura intensa da mídia, já que Ike teria supostamente sido vítima de uma traição de Luma com o bombeiro e capitão José Albucacis. Olha só, sabe quem é? A Luma de Oliveira. Ela admitiu ter traído vários namorados. Ela fala assim, ó, numa entrevista, traí sim, e várias vezes na minha juventude, mas não tenho orgulho disso. Eu era imatura, impulsiva, não fui fiel e quando traída me senti diminuída. Apesar dos vários rumores na época, que deram muito o que falar, se tornando uma polêmica sem igual e sendo assunto principal dos programas de fofoca e capas de revista, tanto Luma quanto seu suposto affair negaram o envolvimento.
Inclusive, na época, o próprio Ike chegou a negar o caso extraconjugal. No entanto, pessoas próximas disseram que ele ficou mal com tudo, muito deprimido e arrasado, alegando não saber dessa história toda e, claro, por ter supostamente sido traído por sua esposa justo com um homem cheio de estereótipos relacionados aos padrões de beleza. O fato é que o divórcio aconteceu naquele ano de 2004, e há que diga que Ike pensou em dar uma entrevista reveladora, expondo sua ex-esposa como uma espécie de vingança. Mas, para poupar seus filhos de qualquer constrangimento, essa entrevista nunca aconteceu. Luma, por outro lado, se manteve negando essa traição, embora já tenha vindo a público admitir que, na sua juventude, tenha traído alguns de seus antigos namorados. Sim, mas isso numa época em que ela era imatura e impulsiva. Não tenho orgulho disso, assumiu Luma em entrevista. Além de nunca confirmar a suposta traição, ela sempre disse que o bombeiro, José Albucacis, o suposto pivô da separação, era apenas seu amigo. Com o término da relação de 13 anos, Luma ficou com uma residência no Jardim Botânico, no Rio, além de uma casa em Búzios e uma fortuna que, na época, foi estimada em 20 milhões de dólares. Há quem diga que, após essa separação, Ike Batista não foi mais o mesmo, mas, apesar disso, ele focou cada vez mais no trabalho. Assim, em 2012, chegou até mesmo a se tornar o homem mais rico do Brasil e o 7º mais rico de todo o mundo, segundo a Forbes. Mas acontece que em 2014, as coisas começaram a mudar para Ike, já que ele se viu perdendo todo o seu patrimônio e até mesmo chegando à falência devido a erros de gestão, falta de transparência nos negócios, excesso de diversificação e, inclusive, chegou a ser preso pela Polícia Federal em 2017. Ele passou a responder por lavagem de dinheiro, manipulação do mercado de capitais e uso de informação privilegiada, condenações que lhe renderam 11 anos e 8 meses de prisão. Mas ele foi solto após 3 meses e hoje cumpre prisão domiciliar. Pelo que se sabe, em 2018 Luma entrou com uma ação judicial pedindo uma reavaliação do valor total da quantia referente ao divórcio, já que em 2008 suspeitou que a partilha foi injusta após receber uma intimação sobre excesso de meação e por posteriormente ter descoberto o valor de 190 milhões de reais referente a uma mina no Amapá, pertencente a uma das empresas de Ike. Outro fato curioso que abalou a família, que se manteve amigável, foi quando Thor Batista se envolveu em um acidente em 2012 com vítima fatal. O filho de Luma e Ike dirigiam um carro de luxo em alta velocidade e atingiu um ciclista que atravessava a rodovia Washington Luiz. Thor foi condenado em primeira instância, mas sua defesa recorreu e, em novo julgamento realizado em 2015, ele foi absolvido. A vida pessoal de Luma não estava fácil, pois 2 anos depois, ela deixou de falar com Isis supostamente por uma briga familiar referente à demissão de Mendy Oliveira, irmão de Luma e Isis, que foi o empresário de Luma durante muitos anos. Ele, inclusive, chegou a acioná-la na justiça para tentar conseguir 3 milhões de reais como indenização, algo que a artista não gostou e, assim, acabou despejando o irmão do apartamento em que ele morava como um presente dela. Mas o imóvel não estava em seu nome. Isis, que no momento da briga ficou do lado do irmão, foi para as redes sociais desabafar sobre a postura da irmã, entre outras coisas. No mesmo ano, Luma chegou a um acordo com Men, mas os valores não foram revelados. Infelizmente, em abril de 2023, Mendy Oliveira faleceu, mas a causa da morte não foi revelada. Em entrevista dada em 2020 ao G-Show, Luma contou ter a pretensão de escrever um livro contando suas histórias e alega não ter vaidade ao contar sobre sua vida. No entanto, este projeto não teve nenhum avanço até o momento. Ela também contou sobre sua saída de TV e o quanto foi difícil ter de deixar de fazer novelas, mas as indisposições causadas pela gestação a levaram a essa escolha.
Hoje, aos 59 anos, Luma continua no Rio, embora já não desfile mais no carnaval desde 2009. Sobre sua vida amorosa, não se sabe se ela está numa relação, mas em entrevista, a artista já alegou que prefere os relacionamentos curtos, porém intensos. Seu último companheiro assumido ao público foi o engenheiro João Henrique Lemos. Luma está ligada às causas de proteção aos animais como uma ativista. Se tornou madrinha de 2 onças pintadas e até se tornou avó agora em 2024 do seu primeiro neto, o filho de Thor Batista. Assim, segue ativa fazendo nas redes sociais, onde esbanja boa forma, mas raramente faz aparições em público que sejam relacionadas a eventos. Qual a sua opinião sobre o casamento de Luma com Ike? Me conte nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei.